É bom sorrir. Boa noite, bem-vindos à 41ª grande entrevista da Soberania TV, hoje com o agdense Jorge Castro, administrador do Instituto Duarte de Lemos, presidente da Direção Pedagógica da Escola Profissional de Aveiro e vice-presidente da Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro. Hoje vamos falar sobre educação e, em particular, sobre o plano estratégico e o projeto educativo do IDEAL. Jorge, obrigado por estares na Soberania TV. Tu que és um adepto das novas tecnologias da informação, que não tens medo de arriscar, de inovar e de ousar, e que por isso mesmo ajudaste a lançar recentemente o projeto televisivo do Canal Central. É por aqui que começamos. Como é que está a correr este desafio? Antes de mais, boa noite. Muito obrigado pelo convite que me foi formulado e é um gosto enorme estar aqui na minha terra e neste projeto, e participar neste projeto. Este sim é um projeto inovador, verdadeiramente inovador. Jorge Xará. Este é de facto um projeto inovador. Este sim é que é inovador, porque faz aqui uma couplagem àquilo que é um projeto centenário, mais do que centenário, aquele que é o jornal regional do país, ter aqui esta inovação fantástica que é acoplar de facto a televisão. Canal Central. Era a pergunta. Exatamente. E não quero fugir dela. O Canal Central é, de facto, um projeto diferente, também ele inovador, mas é um projeto diferente que procura inaugurar em Portugal aquilo que não temos, que é uma televisão regional. Uma televisão da região de Aveiro. Foi assim que ele nasceu e é assim que ele quer constituir-se como uma coisa boa para a nossa região. A nossa região, que é uma região fantástica, vivemos, de facto, numa região de 11 municípios extraordinária, mas que é uma região que precisa ser potenciada em tudo aquilo que faz de bem, seja na indústria, no comércio, nos serviços, isto do ponto de vista económico, do ponto de vista da educação, que já lá iremos com certeza, do ponto de vista da educação boa que se faz na nossa região, uma região educada, mas que pode ser mais capaz e mais feliz na educação, já lá iremos também com certeza, mas tudo isto precisa ser potenciado. Ora, nós vivemos num tempo em que o que se potencia de bom tem que ter meios bons para que isso seja eficaz, para que a comunicação seja eficaz. Os jornais fazem-no bem e os jornais, designadamente a nossa querida Soberania do Povo, faz de facto bem esse trabalho, mas os jornais locais fazem-no bem, os jornais regionais fazem-no também bem, nacionais fazem-no também bem, mas o audiovisual, designadamente através de uma televisão que regional, foi isso que nós procurámos construir, e temos vindo a construir isto de um modo muito, concertado com outras entidades, com outras instâncias, designadamente os municípios, designadamente aqueles que sabem mais de televisão. O Porto Canal foi o nosso padrinho, foi uma televisão que nos ajudou a construir o nosso projeto. O Jornal Notícias, como Jornal Nacional, ajudou-nos também a construir o nosso projeto. E agora vivemos num momento, muito particular. O que estamos a fazer é que à volta de nós, designadamente os 11 municípios da nossa região, mas também instituições, jornais regionais e locais, outras instituições, associações, possam também perceber que tem aqui um meio alternativo de comunicação, um meio que possibilita de uma forma diferente, vamos lá ver, e também do nosso tempo, porque a nossa televisão, a televisão Canal Central, a televisão regional, o que procura é estar na palma da mão. É uma televisão da palma da mão, que não é mais a televisão que se pensou num certo tempo, de um certo modo. Nós estamos a falar de uma televisão que hoje faz sentido ser selecionada em função dos gostos, em função dos objetivos também, porque hoje a televisão serve de meio de comunicação também de produtos, serve também de comunicação de ideias e, portanto, as instituições, as entidades, servem-se já da televisão para aquele artigo em particular, aquela mensagem em particular, aquela entrevista em particular. E, portanto, é isso que depois circula na internet, é isso que circula depois no Facebook, nos meios, enfim, naquilo que são os meios hoje associados à boa comunicação.
O que é boa comunicação hoje é aquela que se traduz em resultados, é aquela que tem acoplado, aquilo que tem associado a eficácia. E é isso que a comunicação via Canal Central procura fazer. Está a dar os seus passos. Qual é o objetivo? Qual é o grande objetivo? É ser a primeira televisão regional do país. Muito bem. Canal Central, que é um produto da Escola Profissional de Aveiro, que por sua vez é um projeto da Associação para a Educação e Valorização da região de Aveiro. Como é que se explica esta cumplicidade? É uma cumplicidade simples de entender. Simples, e vou procurar simplificá-la. Tudo nasce em torno da Escola Profissional de Comércio de Aveiro, que nasce em 1992. De 92 até hoje, até 2020, temos um percurso que transforma uma Escola Profissional de Comércio numa Escola Profissional de Aveiro, que nasce em 1999. Em 98 foi quando a construção acontece, com a minha ida justamente para a Escola Profissional de Comércio de Aveiro. Em 1998 eu entro, em 1999 dá-se a transformação de Escola Profissional de Comércio de Aveiro em Escola Profissional de Aveiro. E com essa transformação em Escola Profissional de Aveiro, abre-se, enfim, uma espécie de caixa de Pandora, que é a ideia de transformar uma escola que, já na altura, em 1998, quer ser uma escola da região. Uma escola da região para a região. Que não se situa, não se confina ao comércio, como até aí, nesses 6 anos, mas uma escola que está aberta a um conjunto, a uma latitude e uma longitude, se quisermos, de oportunidades de formação e de qualificação para a região, nas mais diversas áreas. E depois uma coisa leva à outra. Portanto, em poucos anos, e poucos anos significa um pouco mais de cerca de uma década depois, nós temos uma escola profissional que, a dada altura, percebe que uma entidade que é sua proprietária, que é a Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro, que não se chamou assim desde o início, mas que em 1999, quando também em paralelo com a Escola Profissional de Aveiro, nova Escola Profissional de Aveiro, em paralelo temos esta Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro, que a dada altura percebe que a Escola Profissional de Aveiro foi o grande motor, mas que criou necessidades para a região. Ou seja, acabou por, no seu trabalho diário de qualificação de jovens, que foi assim que o seu trabalho foi desenvolvido, percebe que a associação pode e deve ser mentora de mais coisas, para além da qualificação de jovens. E é aqui que depois, a dada altura, a associação passa a ser proprietária de um conjunto de valências, de tipologias de educação e de valorização para a região. É aqui que o Canal Central nasce. O Canal Central nasce aqui, como nasce o CATEC, como nasce o Parque dos Talentos, enfim, como nasce o Citizens Projects. Portanto, são marcas que pertencem todas a uma associação, a Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro, mas cada uma delas com uma característica que é valorizar a região em determinado setor de atividade, se quisermos, em determinado aspecto que é importante cuidar na região de Aveiro. O Canal Central é uma dessas marcas, uma marca que procura comunicar de outra maneira e bem, com eficácia, aquilo que se faz na região de Aveiro. E convém frisar que a AEVA e a EPA não estão associadas ao IDL, de que vamos falar a partir de agora, ou seja, o projeto educativo que vieste abraçar na Trofa é autónomo. Queres explicar? É autónomo e quero explicar. De facto, a AEVA é um projeto ao qual estou ligado desde 1998 e com muito gosto e com muita satisfação e a entregar tudo o que tenho e o que não tenho. O IDL é um projeto diferente e é um projeto alternativo e é um projeto que não tem rigorosamente nada a ver com a AEVA. É um projeto que está ligado a uma ideia, a uma motivação muito pessoal, que resulta de todo um trabalho que tenho vindo a desenvolver também na área académica, enfim, também não deixo de ser académico e, portanto, tenho desenvolvido também alguma atividade ao nível da investigação e ao nível, enfim, do ensino superior. E no âmbito dessa investigação, no âmbito de todo o trabalho que tenho vindo a desenvolver, o IDL aparece num momento muito crítico, se quisermos, para aquilo que foi o projeto do IDL durante mais de 2 dezenas de anos, aqui em Águeda, como um projeto que se afirmou em Águeda, como um projeto local em Águeda, portanto, um projeto absolutamente local, não sei se alternativo, mas pelo menos complementar, em que as famílias de Águeda puderam ver durante mais de 2 dezenas de anos no IDL e ao abrigo de os famigerados contratos de associação,
em que o Estado português alimentava o ensino particular, o ensino privado, como uma complementaridade ao ensino público, onde não podia chegar tão bem, ou era alternativo à própria intenção do Estado. O Estado entendeu investir mais por esta via do que pela outra via, do ensino público tradicional. E, portanto, durante mais 2 dezenas de anos, as famílias de Águeda, e eu volto a frisar, de Águeda, as famílias tinham esta alternativa, ou se quisermos, esta complementariedade, não é bem alternativa, que é entre pôr na Marques Castilho ou na Adolfo Portela os seus educandos, colocavam os seus educandos num projeto como o projeto Instituto Duarte de Lemos. Isso aconteceu durante 20 anos e chegou um momento em que isso não era mais possível. Porque o Estado deixou de apoiar. Não era mais possível da forma como tinha sido até aí. Isto é, colocar numa escola privada, a custo zero, um projeto educativo diferente, colocar os seus educandos num projeto educativo diferente. Isso deixou de ser possível desde o ano passado, de uma forma absolutamente descontinuada. Portanto, não era possível continuar isso. E foi-me dito que isso estava terminado e que, pura e simplesmente, o Instituto Duarte de Lemos ia fechar. Ora, eu, não do modo direto, mas do modo indireto, sempre me liguei ao Instituto Duarte de Lemos. O Instituto Duarte de Lemos foi uma escola que eu aprendi a respeitar, uma escola que se afirmava em Águeda como uma escola de facto diferente, com resultados de facto bons. Tive família que estudou no Instituto Duarte de Lemos, tenho família que estudou no Instituto Duarte de Lemos com grande sucesso, e viu ali no Instituto Duarte de Lemos, de facto, uma alternativa absolutamente importante para as suas vidas, transformou as suas vidas. E, portanto, eu habituei-me a isso, habituei-me a ver o Instituto Duarte de Lemos como uma escola de referência. Quando eu fui contactado e se colocou a hipótese de eu olhar para o Instituto Duarte de Lemos como uma possibilidade de construir ali qualquer coisa de diferente, associado exatamente àquilo que eu dizia, que é, enfim, foi o meu, que tem sido o meu trabalho também académico e de investigação, deu para perceber que tinha aqui a possibilidade de construir aqui alguma coisa que não tinha rigorosamente nada a ver com a Escola Profissional de Aveiro, mas podia ser um meu projeto. Um projeto que, nesta fase da vida, aos 54 anos, podia, com algumas pessoas a quem quero muito e que estão comigo neste projeto, poder aqui construir uma coisa que me pudesse satisfazer e logo na minha terra. E logo na minha terra, que é uma coisa que, enfim, parece que estava aqui, ao contrário da tempestade perfeita, aqui tinha o paraíso. Tínhamos aqui a coisa perfeita. E eu agarrei esta oportunidade e, de facto, é uma coisa que não tem rigorosamente nada a ver. É um projeto absolutamente diferente da Escola Profissional de Aveiro. E mais, é um projeto absolutamente alternativo, ao contrário do antigo IDL, absolutamente alternativo. Primeiro, alternativo àquilo que é a educação em Águeda, aquilo que são as escolas em Águeda, portanto, só assim é que o vi e só assim é que o posso ver. É um projeto alternativo às escolas de Águeda e mais, acrescenta aquilo que, para mim, também é fator distintivo naquilo que é a educação e no modo como eu vejo a educação em Portugal. Apresenta-se o Instituto Duarte de Lemos, apresenta-se como um projeto da região. Um projeto da região e para a região. Aliás, tem sido assim, sempre que eu mexo em qualquer coisa, na região, eu vejo sempre numa perspectiva de escala regional e nunca numa perspectiva de escala local. Nunca. Por nunca. Portanto, primeiro por uma questão de sustentabilidade também, mas primeiro porque eu vejo a educação, no caso da educação, porque é disso que falamos, a educação vejo-a sempre numa perspectiva muito pouco confinada àquilo que é a perspectiva muito paroquial que nós temos da educação. A educação é sempre muito vista, mas muito no sentido paroquial do termo e no pior que a paróquia pode ter, porque as paróquias podem ter e têm coisas muito boas, mas as paróquias têm coisas muito negativas. E muitas vezes numa mesma localidade nós discutimos extremas. Discutimos extremas. Ora, na educação não há extremas. Na educação não pode haver extremas, não pode haver marcos. A educação é uma coisa muito séria,
já basta a forma como muitas vezes o Poder Central acaba por legislar para que esses marcos e essas extremas se extremem. Já basta isso. Agora, quando nós temos o poder e a capacidade, porque é preciso também ter capacidade, não é? Se nós não tivermos capacidade, não tivermos competência para termos estas leituras e depois pormos na prática e no terreno estas leituras, obviamente que depois, enfim, acabamos por tropeçar no nosso próprio destino. Mas sobre isso acho que podemos explorar, acho que com certeza vais explorar esta conversa um pouquinho mais, o que é que afinal o IDL vai trazer de novo para não ser extremado a Águeda, não ser confinado à Águeda. Porque é aqui que radica e é aqui que nós temos que pensar este projeto, que é um projeto é um projeto para a região e é um projeto alternativo. Nada, absolutamente nada a ver com as escolas de Águeda, nem com outras escolas, como já vamos perceber com certeza. Não tem rigorosamente nada a ver. E depois com algumas ideias que são disruptivas, absolutamente disruptivas, para aquilo que acontece no nosso Portugal, no nosso país. Ser capaz, ser feliz, é o lema. Qual é o plano e qual é o projeto para o IDL, o estabelecimento de ensino que já tem, como dizias há pouco, 2 décadas de existência neste Conselho e que sempre foi tido como um exemplo? O que é que vai mudar a partir do ano letivo de 2020-2021? Muito bem. Pegámos no IDL num projeto... A meio do último pegámos num projeto, ano letivo. O ano que agora termina, é um ano que nós não tivemos mão nele. Não é? Nós pegámos num projeto que não era o nosso, pegámos num projeto que sabíamos, sentíamos e de modo determinado percebemos que era um projeto que não podia morrer. Ora, se não pode morrer, nós temos que o ligar às máquinas. E foi isso que fizemos. Durante um ano ligámos o projeto, que não era o nosso, ligámo-lo às máquinas. Durante um ano mantivemos vivo aquele projeto. O que é manter vivo um projeto daqueles? É não quebrar as expectativas que famílias, mais de uma centena de famílias, acreditavam, porque apesar de saberem que tinham que pagar, coisa que lhes era dada gratuitamente, passaram a ter que pagar um projeto e acreditaram naquele projeto. Isto é, este projeto é um projeto que me serve enquanto família, é um projeto que serve os meus educandos, que serve o meu filho, que serve a minha filha, não interessa. E ligámos às máquinas. Porquê? Porque sabíamos que não devíamos interferir no projeto que estávamos a herdar. Tínhamos que o honrar, tínhamos que o respeitar, mas durante um ano preparámos um projeto alternativo. Um projeto absolutamente diferente, dando continuidade àquilo que era o acreditar de um conjunto de famílias que acreditaram que há lugar na região de Aveiro para um projeto alternativo às escolas tradicionais, às escolas públicas tradicionais. Com o grande respeito que eu tenho pela escola pública, aliás, tenho que o dizer, a escola pública está a fazer um esforço imenso. Os diretores das escolas públicas estão a fazer um esforço imenso para que a escola pública saia no meio de uma bagunça absurda, de um ministério, enfim, meio perdido, meio incapaz de lidar com aquilo que são os desafios da atualidade, não é do futuro, é os desafios da atualidade e com um problema que tem em mãos, que é uma população absolutamente envelhecida, escolas que estão equipadas de um modo fantástico, que têm condições absolutamente fantásticas, mas falta-lhes o equipamento fundamental, mais fundamental em qualquer processo revolucionário de educação a sério. Quando falo em revolucionário, não é voltar aos pregos. É um processo revolucionário que tem justamente a ver com aquilo que é, para que é que serve a educação hoje? A educação serve hoje para quê? E homenagem seja feita aos grandes diretores, aos nossos diretores da nossa região de Aveiro, que fazem, de facto, um trabalho fantástico, com uma população envelhecida em idade, envelhecida naquilo que é o cumprimento da educação que hoje é precisa. Então o IDL aparece como uma alternativa, respeitando aquilo que a escola pública sabe fazer bem, aquilo que a escola pública não sabe fazer bem. E mais do que a escola pública não sabe fazer bem, não por incapacidade, mas por não poder usar meios que outros podem ter, e a escola privada pode-os ter. A escola privada, a troco, obviamente, de um pagamento, de uma propina, de uma mensalidade, de uma anuidade, pode fazer coisas muito bem feitas. Mas pode fazer coisas muito bem feitas para famílias que querem coisas muito bem feitas de determinada maneira. E é aqui que entra o nosso projeto, o projeto educativo do IDL. Desde logo com um pilar. Passar a ser uma escola, se quer ser uma escola
para a região, mas mais do que isso, uma escola para o mundo, uma escola de Águeda para o mundo, como nós vamos dizendo, é uma escola que tem que logo abraçar a língua inglesa como um património neste momento que tem que fazer parte, e é um património que tem que ser absorvido por qualquer um de nós. Qualquer cidadão português, europeu, do mundo, tem que ter incorporado no seu saber, na sua competência, esta competência linguística, a língua inglesa. A escola, o IDL, o colégio, porque passa a ser um colégio, de facto, o Instituto Duarte de Lemos, tem na sua matriz 2020, 2021 e anos seguintes, se Deus quiser, um colégio bilingue, a par da língua portuguesa, que tem que tratar bem, obviamente, tem que tratar bem também e tem que usar bem a língua inglesa. Porque a língua é neste momento uma condição de estar no país e estar no mundo. Eu não consigo perceber como é que se fala tão abundantemente do turismo como um pilar da economia portuguesa e como, digamos, o Eldorado, como sendo o nosso ouro, e depois a língua inglesa não ser um património da educação em Portugal. Não pode. Agora, isto não faz parte dos currículos da escola tradicional. Não faz parte dos currículos obrigatórios da escola tradicional. Mas faz parte dos currículos obrigatórios do Instituto Duarte de Lemos. Este é um exemplo do nosso projeto educativo. Mas temos mais. Desde logo, o plano tecnológico, que nós trouxemos a sério. Que estas coisas de falar num plano tecnológico na educação é tudo muito lindo. Mas depois é preciso traduzir isso em termos práticos. Ora, a escola, o colégio, o Instituto Duarte de Lemos, a partir de 2020, 2021, e eu posso afirmar isso com toda a clareza, será a primeira escola e a única escola no nosso país em que todos os seus estudantes são portadores de um equipamento informático. Todos. Mas desde o pré-escolar. É desde o pré-escolar até ao terceiro ciclo, até ao secundário, se viermos a ter, porque neste momento o Instituto Duarte de Lemos tem a possibilidade de ter desde o pré-escolar até ao nível secundário. O secundário abre este ano pela primeira vez, se tivermos turmas que preencham. Mas, de qualquer maneira, entre o pré-escolar e o terceiro ciclo, nós temos, neste momento, já, de facto, os alunos, enfim, está a crescer. Começámos com um pouco mais de 120 alunos, hoje estamos a aproximar-nos dos 170 alunos, portanto, acredito, enfim, a circunstância, infelizmente, felizmente para nós, infelizmente para todos nós, estamos a falar, de facto, de algo que pode beneficiar, em termos de número de alunos, o IDL, portanto, acreditamos que os 200 alunos será perfeitamente atingível este ano, e, portanto, isto para dizer que, neste nosso plano tecnológico, o que é hoje um cidadão do mundo? É um portador da língua inglesa, fazendo parte do seu cardápio, fazendo parte da sua construção, e as tecnologias, o uso das tecnologias, mas o uso das tecnologias como deve ser. Isto é, ter um equipamento a par, como se tem um caderno, como se tem um livro, como se tem uma caneta, e, portanto, equipamentos desde o pré-escolar até onde tiver que ser. E, portanto, cada um dos nossos estudantes é portador de um equipamento que o liga ao mundo, mas que o liga ao conhecimento. Portanto, este é um outro pilar importante. Mas temos outro pilar também que eu julgo que tem que ser aqui trazido, sem menosprezo e sem desprimor para todo o trabalho que é feito na escola pública, mas que o Instituto Duarte de Lemos, a partir de 2020-2021, vai carregar consigo, e vai carregar sem fardo, vai carregar com propriedade, que é os apoios e as terapias. Hoje fala-se abundantemente de todos os apoios que a escola pública tem, que aporta. É uma escola para todos, é uma escola inclusiva. O que é uma escola inclusiva? É aquela que aceita esta ideia de todos diferentes, todos iguais, ou todos diferentes, todos diferentes? Pois o Instituto Duarte de Lemos considera esta última, todos diferentes, todos diferentes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os nossos 170, 180, 200 alunos, estudantes que venhamos a ter, cada um é cada um. E, portanto, nesta construção, neste novo Instituto Duarte de Lemos, qual é a construção ao nível dos apoios e das terapias? É que está tudo lá. Nós não temos nada fora de lá. Cada estudante que nós temos, na sua individualidade, nos apoios que precisa, nas ajudas que precisa, sejam elas terapêuticas, sejam elas outras quaisquer, nós vamos tê-las lá, com os terapeutas, com os psicólogos,
com os professores de apoio que sejam, portanto, está lá tudo. E isto faz toda a diferença. Isto é, seja em número, seja em quantidade, seja em qualidade, nós temos lá quem tem que apoiar quem. E, portanto, não temos que andar aqui nesta roda viva que muitas famílias têm, de, obviamente, conseguem o que conseguem na escola tradicional, onde têm todos os estudantes, depois têm que pedir apoios ou num centro de explicações, ou num centro de ajuda e apoio, ou num terapeuta da fala ou outro qualquer. E isto é destruturante da educação, naquilo que nós consideramos o nosso cidadão ideal. A nossa ideia de cidadão ideal é alguém que nasce desde o mais cedo possível, e devemos ter uma creche, mas neste momento temos o pré-escolar, desde o pré-escolar até ao secundário, desde a creche, desde o berço até à universidade, nós temos as pessoas a serem construídas numa determinada ideia de educação, de formação, de qualificação, de orientação para a vida. Isto pode e deve fazer toda a diferença. É óbvio que temos mais algumas novidades, mas eu diria, Jorge, meu querido amigo, eu diria que há aqui uma dimensão nova que está a ser inaugurada neste Instituto Duarte de Lemos. E que é uma coisa nova, não é para a região de Aveiro. Para Águeda, obviamente que é nova. Para Aveiro, obviamente que é nova também. Na região de Aveiro não há nenhuma escola bilingue. Mas para o país, nós estamos a juntar aqui, e isto é o resultado, de facto, de algum trabalho nosso, meu e de outras pessoas, mas é também de comparação de o que é que a gente pode ter em Portugal que outros fazem tão bem lá fora, noutros lugares por onde nós temos andado. O que é que nós podemos aqui construir? Nós podemos construir um currículo que seja certificado, um currículo tradicional que é certificado pelo Ministério da Educação, porque o Instituto Duarte de Lemos é uma escola do Ministério da Educação, para todos os efeitos, porque o Ministério da Educação certifica as aprendizagens que vão sendo construídas ao longo dos diversos anos, obviamente. Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, secundário, obviamente, leva a chancela do Ministério da Educação. Mas esse é o currículo que é certificado. Mas é isso que a educação hoje, para o mundo, precisa? É só isso? É só a certificação? É só a nota para passar, para entrar numa universidade que é precisa hoje? É esse o cidadão que a sociedade portuguesa e a sociedade do mundo, a sociedade global precisa? Essa história dos objetivos de desenvolvimento sustentável, essa coisa toda. Como é que se constrói isso? Como é que se constrói isso? Como é que se constrói essas histórias de vida, satisfação pessoal, mais capaz, mais feliz? Como é que se é mais capaz e se é mais feliz? Capaz de ser mais tolerante à frustração dos tempos que os tempos nos trazem, como aos tempos que nós vivemos. Como é que a gente lida com estas coisas? Pois nós lidamos com estas coisas com um currículo tradicional, com certeza, certificado, que nos permite ir avançando, mas com um currículo paralelo. Mas um currículo paralelo que não pode ser por opção de estudo. Não pode ser porque a família põe lá a cruzinha, ou porque opta. Vamos para o clube de xadrez, ou vamos para o clube de jornalismo, ou vamos para o clube de artes marciais. Isso é curto. Isso é curto e nós sabemos o quanto isso é tão curto, quando a dada altura já é preciso a preparação para os exames, para entrar no curso A ou B ou C, que é preciso determinada média. Isso tem que ser acautelado, com certeza. Mas é isso que muda a vida das pessoas, é isso que muda a vida de um país, é isso que tem mudado a vida dos países mais desenvolvidos da nossa Europa e do nosso mundo? Não. É a construção de um determinado cidadão. Ora, o que o IDEL está, a partir de 2020-2021, a propor e vai fazer, é acoplar a um currículo tradicional um conjunto de aprendizagens em currículo, que nós chamamos capacidades em currículo, designadamente 6, que desde o inglês, que passa a estar todos os dias, a língua inglesa está todos os dias. Aliás, está nos espaços identificados na língua portuguesa e na língua inglesa. Pronto. O BIEP está lá. E o Bicapable também está lá. Portanto, não está lá só o ser capaz de ser feliz, não é? Portanto, paralelamente a isto, desde a língua inglesa, desde as tecnologias, o que alguns lhe chamam robótica, nós chamamos o NICE, IDL, não é? Porque nós estamos a falar da nanocomunicação, por exemplo. O NICE tem a ver com a nanoinformação, tem a ver com a comunicação, tem a ver com tudo aquilo que é a própria eletrónica hoje do nosso conhecimento. O nosso conhecimento é eletrónica.
Uma eletrónica que não é pura, não é eletrónica aplicável. E é eletrónica aplicada. Aqui no nosso estúdio é tudo eletrónica aplicada. Nas nossas vidas é tudo eletrónica aplicada. E, portanto, isso está lá. Portanto, há uma concepção, há uma nova concepção de educação no nosso novo ideal. Ideal de Águeda para o mundo. De Águeda para a região de Aveiro, com certeza, porque a região de Aveiro é a nossa escala de proximidade, e depois para o mundo, obviamente. E agora a pergunta que as pessoas estão a fazer lá em casa, as pessoas que nos estão a ver e a ouvir: quanto é que isto custa a cada aluno? Pois aí é que é surpreendente. Aí é que é surpreendente. E eu sei estar provavelmente a vender um produto, mas tenho que o vender, obviamente, porque acredito nele. Portanto, isto, quando se acredita num produto, vende-se mais facilmente. Nós estamos a falar de facto, de um custo que, quando nós metemos lá isto tudo, e quando as pessoas fazem as contas devidas, porque o problema é as pessoas quando não fazem as contas, não é? Quando eu pego na educação tradicional que a minha filha teve nos últimos 3 anos, quando saiu de uma escola, porque ela fechou, entretanto, que era uma escola privada, e entretanto passa para uma escola pública, que era também contratos de associação, e a minha filha passa dos contratos de associação, que entretanto fecha a escola, era, neste caso o IPSB, portanto é assim, o Instituto de Promoção Social da Bairrada fecha, em Bustos, e ela vê-se forçada, perante a evidência, de ir para uma escola pública. Eu mantive, mas eu ainda assim, no IPSB também já tinha isso. O que é que eu fazia? Para a minha filha falar bilingue, para a minha filha ser bilingue, para falar o português e o inglês, de uma forma como ela fala, absolutamente, para ser uma cidadã do mundo, como eu sempre apostei na minha filha, eu pagava 110 euros por mês. Portanto, paralelamente àquilo que, durante estes 3 anos, desde os 3 anos de idade, desde que ela foi para o primeiro ciclo, não é? Desde os 3, desde os 6. Portanto, eu fui pagando ao longo paralelamente àquilo que era a educação, que aparentemente me era de borla, enquanto escola pública nos últimos 3 anos. O que é que eu fiz? Paralelamente, para ela falar bem inglês, para ela falar inglês, não é falar bem, falar inglês, como fala português, eu pagava 110 euros. Ora, isto está incluído tudo numa mensalidade que rondará os 250 euros. Estamos a falar por ano, estamos a falar 10 euros por dia, estamos a falar de 3.000 euros por ano, grosso modo. As pessoas lá em casa estão a colocar essa questão. Pois, mas as pessoas têm que pôr a questão a si próprias. Qual é a educação que eu quero para o meu educando? Qual é a educação que eu quero para o meu filho? Qual é a educação que eu quero? Eu quero uma educação tradicional, que me garante o que me garante, e que é obrigatória, ainda por cima, que é uma coisa... Bem? Eu quero a escolaridade obrigatória, ou quero, dentro da escolaridade obrigatória, um conjunto de competências, capacidades para o meu filho, para o meu educando, para, de facto, ele ser transformador e gostar e ser mais capaz de ser mais feliz. E, portanto, as contas têm que se fazer de uma maneira diferente. Eu sei, Jorge, eu sei que nós temos uma comunidade, conheço bem, não é a comunidade aguedense, porque isto não é uma escola para a Águeda, é uma escola para a região, como eu já disse, é uma escola para o mundo, trazendo para aqui aquilo que vale a pena trazer. Mas eu sei o contexto em que nasci, eu sei o contexto em que nasci, do que é que se valoriza na educação, eu sei o contexto, não é a Águeda, é a nossa região, é o nosso país, o que é que se valoriza hoje na educação. Mas eu também sei, não é? E todos nós sabemos, de onde é que provém quem nos governa, de onde é que provém quem nos governa, de onde é que provém quem é que ocupa determinados lugares. Nós sabemos de onde é que provém, quando não falamos da imigração, pobre, e da imigração humilde, e da imigração que tanto valorizamos, obviamente, mas uma imigração que sabemos qual ela é. A outra imigração rica, a outra imigração de que tanta gente fala, não é? Que é uma imigração, onde é que ela se constrói? Constrói-se em projetos alternativos de educação. É nesses projetos alternativos de educação, toda a gente fala também, que nós falamos na escola alemã, nós falamos na escola inglesa, nós falamos na escola na escola alemã, não é? A gente fala nessas escolas todas, francesa, alemã, nós falamos nessas escolas onde de facto se constrói determinados projetos em que se junta aquilo que é o currículo tradicional certificado por quem tem que o certificar, porque a escola alemã,
ou francesa, ou luso-francesa, ela está cá em Portugal e, portanto, é certificada pelo Ministério da Educação. Mas também sabemos que, junto a esse currículo, há um conjunto de aprendizagens que são realizadas que depois leva a que aqueles miúdos, um dia graúdos, sejam portadores de uma educação, de uma competência, de uma capacidade que os leva a ocupar aquele lugar, aquele outro e aquele outro e aquele outro. Se estivermos a falar de reprodução social, se nós estivermos a falar de reprodução social, nós podemos estar a falar muito da escola tradicional. Porque a escola tradicional o que faz é reproduzir socialmente, quase sempre. Nós podemos dizer sempre, mas temos esta exceção. Olha, vejam lá, fulano, cicrano, beltrano, olha, o Jorge Castro, olha, vejam lá o Jorge Castro, hoje até é doutorado e o pai fez a 4ª classe depois de casado. E a minha mãe tem a 4ª classe. E o meu pai tem a 4ª classe. E o meu pai... Sim, temos a exceção do Jorge Castro. O Jorge Castro fez isto, fez aquilo, fez aquilo. Mas é uma exceção. É uma exceção. Os 5 amigos, não é? Os 5 amigos, no qual o Jorge Castro está incluído, o único que estudou foi o Jorge Castro. Os outros 4 não estudaram. Reproduziram socialmente. Aprenderam a ler e a escrever. Fizeram mais um fez o 9º ano, outro fez o 12º. Está bem. E depois? Mas a reprodução é mais lenta. É uma reprodução social e tudo é muito mais lento. Portanto, o que nós estamos aqui a falar é de qualquer coisa que pode e deve ser construída. E em que as pessoas têm que fazer as contas de outra maneira. As famílias têm que acreditar que é possível fazer as contas de outra maneira. É claro, eu posso protelar a mudança, ou protelar, se eu assim entender, a mudança de carro, ou de comprar um carro novo lá mais para a frente, depois do meu filho entrar na universidade, aí penso em comprar um carro novo, ou ir reparando este carro enquanto eu vou alimentando aquilo que mais gosto, aquilo que eu mais quero proteger. Portanto, são questões que nós temos. E o que é essencial? E o que é essencial. E o que é essencial. Mas diz-me uma coisa, essa mensalidade de 250 € aplica-se para todos os níveis de ensino, do pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo e terceiro ciclo, ou não? Não. Os valores diferem de ano para ano? Diferem, naturalmente, diferem. Portanto, nós estamos a falar... Há uma tabela, portanto, eu agora nem a tenho aqui de facto de cor, mas eu só estava a falar de um valor grosso modo, não é? Portanto, o que nós estamos a falar é que cada ciclo, desde o pré-escolar até ao secundário, portanto, há uma tabela que, pronto, como digo, grosso modo, anda na casa dos 250 €, grosso modo. Pronto, em termos médios. 285, 265, 230. Muito bem. Pronto, enfim. Mas o que estamos a falar, o que é mais importante aqui, Jorge, é de facto isto. Nós temos aqui uma alternativa. Com o novo IDL, com o Instituto Duarte Lemos, nós temos que considerar, quem quiser considerar, uma alternativa. Em que, por um lado, temos uma escola absolutamente tradicional, respeitável, absolutamente respeitável, muito numa perspectiva de que é tal escola para todos. É uma escola para todos. Mas quem não quiser fazer parte dessa escola para todos tem uma alternativa. Tem que se respeitar, era o que mais faltava, tem que se respeitar quem vê na escola pública tradicional, aliás, obrigada até aos 18 anos a dar educação ao país, mas que é aquela educação. É uma educação tramitada, absolutamente tramitada, que algumas famílias não se revêem naquilo que querem para os seus filhos, naquilo que querem para a sua herança de património, muitas vezes até de coisas em que já não acreditam, mas que acreditam noutras. E, portanto, tem aqui uma alternativa. O Instituto Duarte Lemos junta aquilo que é o currículo obrigatório tradicional, nem pode deixar de o fazer, porque é uma escola que tem que certificar, mas que acredita que pode e deve juntar capacidades que dotam aquele estudante de um manancial de competências que são úteis para ele, em primeiro lugar, para ser mais capaz, mas também para ser mais feliz. Para ser mais feliz. Não fora isso, nós teríamos muita gente a sair, toda a gente a sair do ensino tradicional, público, tradicional, feliz e capaz. E não é isso que está a acontecer. O mais capaz, mais feliz, está exatamente a juntar uma realidade que é uma realidade que, numa percentagem curta, é verdade, porque é só uma determinada uma determinada percentagem curta que pensa de outra maneira a educação. Mas é exatamente para essa gente que pensa a educação de outra maneira que o Instituto Duarte Lemos está, neste momento, construído. E é assim que deve ser entendido. É por isso que as parcerias também, desde a Microsoft,
que se juntou de imediato a nós, que percebeu que tinha que se juntar a nós como escola inovadora na área da tecnologia, na área do conhecimento. Reparem, nós trouxemos aqui uma marca para Águeda, a partir de Águeda para a região, que é o Rock in Rio. O Rock in Rio aparece-nos aqui a entender aquilo que estávamos a querer construir e vamos construir a partir de Águeda para a nossa região e para o nosso país. Está identificada como uma entidade que o Rock in Rio acredita. O Rock in Rio, reparem que o Rock in Rio, e reparem os nossos telespectadores, que o Rock in Rio, não é só o de Lisboa, mas o Rock in Rio como grande marca, hoje é uma grande marca do mundo. O Rock in Rio é uma grande marca do mundo. Porquê é que é uma grande marca? Porque ultrapassou a esfera da musicalidade, ultrapassou a esfera da música. A música hoje é já um pretexto para a ideia de construção de um mundo melhor. Enfim, nos seus versos, na sua musicalidade, nos seus sons, a ideia de que pode e deve envolver gerações em torno da construção daquilo que se designa da construção de um mundo melhor. O que é isso? A construção de um mundo melhor é em alinhamento com aquilo que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU propõe para 2030, 2020, 2030, aquilo que é a sustentabilidade, não é só do planeta, naquilo que mais e a miúdo de meses se fala da sustentabilidade do país, do planeta, a educação para a sustentabilidade ao nível da poluição, ao nível do dióxido de carbono, essas coisas todas. Pronto. Mas é muito mais do que isso. É nós olharmos para o que temos e não para aquilo que não temos, nem vamos querer, nem vamos ter, e criar ansiedade nas pessoas. Portanto, o Rock in Rio olha para o Instituto Duarte de Lemos como uma entidade que pode no seu projeto educativo, ser promotora de qualidade de vida. Qualidade de vida. Esta ideia de felicidade, esta ideia de ter num sítio só e único aquilo que as pessoas precisam, esta ideia de estar à medida das famílias, esta ideia de estar à medida de cada um, do tal diferente, todos diferentes, esta ideia de respeito por cada um, não violar, porque é uma violação quando se diz que alguém chega ao 12º ano com um currículo tradicional e igual. Portanto, nós não queremos que assim seja. Nós vamos certificar o 12º ano, com certeza, mas cada um na sua medida, cada um com a sua inteligência. Com a sua inteligência entendida aqui, que todos temos inteligência, mas em cada um de nós domina uma determinada inteligência. O nosso tempo está a escoar muito rapidamente e ainda tinha aqui algumas perguntas para te colocar. Uma delas é a seguinte: o IDL pretende ser um colégio como foi o Colégio de Albergaria, o Colégio da Anadia? Não, de todo. Não, absolutamente. Nada. São projetos completamente diferentes. Não, nós não nos revemos, Jorge, com muita propriedade, porque penso as coisas e procuro ter um pensamento crítico sobre as coisas, pronto, que é o meu. Mas foram duas referências da região, em termos de ensino. Mas não são as nossas referências. Conseguiram captar muitos estudantes de Águeda, quer a norte, quer a sul. Mas não são as nossas referências. Portanto, as nossas referências, os nossos referenciais não estão aqui. Não estão na nossa região. Não há, e podemos ir, se quisermos, podemos ir a Anadia, podemos ir a Monfós, podemos ir a qualquer lugar na nossa região, podemos ir a Aveiro, ao Colégio Português, enfim. Essas não são as nossas referências. Em matéria de alternativa à tradição que os projetos públicos, os projetos de escola pública têm, nós, como projeto alternativo, absolutamente alternativo, não temos como referência nenhum destes colégios. Qual é então a nossa referência? A nossa referência é tudo aquilo que eu fui dizendo sobre o nosso projeto, e as nossas referências nem sequer estão em Portugal. As nossas referências estão em lugares que nós visitámos, na visita em Espanha, em Itália, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, enfim. Em toda a Europa. E eu estou, ao dizer estes países, estou a ver os sítios que visitei, estou a ver as escolas que visitei, escolas que, algumas delas são públicas, curiosamente, estou a falar designadamente nos países nórdicos, mas que já há muito tempo incorporaram no seu serviço público, incorporaram aquilo que são as novas leituras. As novas leituras têm que ser feitas daquilo que é algo que já não volta para trás e, portanto, nós temos que olhar para a frente. Duas perguntas muito rápidas para duas respostas também muito curtas. Primeira, a pandemia pode atrapalhar o próximo ano letivo? Do nosso, não de todo, portanto, para ser rápido, não de todo, antes pelo contrário. No IDL, no Instituto Duarte de Lemos,
a pandemia não exista da forma como está a ser tratada. Isto é, segurança, higienização, tudo isso não é só uma questão de cautela, porque todas as instituições têm que ter essa cautela. Lá a vida está mais facilitada para quem tem receio disso tudo. Isto é, famílias têm lá, enfim, para quem querem mais proteger, que são os seus educandos, são os seus filhos, lá têm a condição, naturalmente, enfim, porque é uma casa que está preparada para receber 600 pessoas e não vai receber 600 pessoas, primeiro porque nós vamos ter cerca de 200, depois porque mesmo que tivéssemos essa possibilidade, nós não ultrapassaríamos as 400 pessoas. Esse é o nosso objetivo e não queremos mesmo mais. Daqui a um ano, no final do ano letivo de 2020-2021, que balanço gostarias de estar aqui a fazer? Eu gostaria de estar aqui a dizer que tudo aquilo que eu acabei de dizer sobre o Instituto Duarte de Lemos se está a concretizar. Jorge, chegamos ao final da nossa conversa, que foi muito agradável. Obrigado por teres vindo e boa sorte para o projeto educativo que promete catapultar o IDL para a ribalta da educação na região onde estamos inseridos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. A grande entrevista e a Soberania TV vão para férias. Regressaremos a 8 de setembro com as conversas de outro género, a 9 com a grande entrevista, a 10 com a Tribuna Soberana e a 11 com o Nutricionário. Boa noite e boa semana. É bom sorrir.